Fala pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao quê? Parece um mantra já isso. Bem-vindos ao Domingão do Casão, gente, que alegria estar aqui com vocês, mais uma semana, mais uma vez, tá aqui com saúde, tá bem? Espero que você aí em casa, na tua casa, esteja bem, seja com saúde. Que o teu lar tenha paz, seja abençoado, que independente das oscilações, das inseguranças que a vida nos carrega, nos imprime, vamos dizer assim, nos traz no dia a dia, no viver, você possa ter firmeza, possa estar com teu coração seguro, que Deus, Jesus, possa fazer parte do seu dia a dia, das suas decisões, da tua casa. Que não lhe falte saúde, não lhe falte esperança e não lhe falte Jesus no coração, irmão. Esse é o meu desejo pra gente começar aí mais um bate-papo. Já bota aí no chat. Aliás, coloca aí pra mim. O que vocês acharam do vídeo do domingo passado? O que vocês vêm achando, construindo dessa linha de pensamento do reset? Põe aí no chat, vamos bater um papo rapidinho. Enquanto você vai pondo no chat, já bebeu água, irmão? Aliás, põe aí no chat se você tomou água essa semana e falou assim, caramba, lembrei do Casão, falou que era pra beber água, tô eu aqui bebendo. Se tem algum doido aí que lembrou que bebeu água e falou assim, caraca, Casão, tô eu aqui bebendo água. Bebam água, irmão. Bebam água e o quê? Se exercite. Isso vai fazer bem pro corpo, pra mente, pro teu... Desculpa. Teu espírito, pra teu vigor, pra tua consciência. Então, irmão, bora começar. Vai colocando aí no chat. Então, antes de a gente começar a falar no assunto de hoje, eu quero até falar umas coisas simples que tem ficado comigo durante a semana, né? A gente vive numa época que informação é o que não falta pra gente, né? O que falta, na real, é discernir, ter discernimento, tipo, é ter calma pra gente pensar, é a gente ter humildade pra admitir que não temos todas as respostas e também coragem pra continuar buscando mesmo assim, irmão. Marco Aurélio, que é um dos pensadores, um dos maiores pensadores da história, dizia que prosperidade verdadeira não é o que a gente acumula, velho. É o que você se torna enquanto você caminha. Eu penso muito nisso na vida, no dia a dia, aqui no canal. Eu não tô aqui, cara, para dar para vocês respostas prontas sobre o mercado, sobre o XRP, sobre preço, sobre o que vai acontecer amanhã. Eu tô aqui dividindo os meus estudos e pra gente caminhar junto nesse processo de entender o mundo com mais profundidade, o mundo do XRP com mais audácia, com mais curiosidade, com mais intenção e também com a humildade de quem estuda e ainda tem muito para aprender. Com a esperança de que conhecimento bem aplicado faz a diferença real na vida da gente. Irmão, é com gratidão genuína por cada um de vocês que aparece aqui todo domingão, disposto a aprender e a pensar juntos. Dito isso, respira, pega um cafezinho, toma água e vamos pro vídeo de hoje que é o Japão, irmão, o epicentro do reset. Bom, semana passada eu te mostrei algo que pouquíssimas pessoas estão conectando. Trump foi à China com 18 CEOs mais ricos da América. Por ali passaram 3 dias de reuniões fechadas. 0 resultados públicos. E a minha tese é que o que foi negociado naquela sala pode ser o maior acordo monetário desde Bretton Woods em 1944. Um acordo com 2 trilhos. Ouro como ativo neutro físico, ou seja, o lastro, e DLT como infraestrutura digital, ou seja, o movimento. Mas aí pode surgir uma pergunta que você deve ter ficado na cabeça, irmão. Do tipo, Casão, ouro eu até entendo como lastro, mas o que tem a ver tokenização com acordo de Plaza? Qual a função do ouro e da tokenização um do lado do outro nesse possível plano? E deixa eu te falar, a pergunta é boa, irmão.
E é exatamente ela que a gente vai responder hoje. Porque ouro sem velocidade digital é riqueza, irmão, fincada, é dinheiro preso. DLT sem lastro é especulação sem fundamento. Os dois trilhos não são concorrentes, irmãos. Eles são duas metades do mesmo sistema. E para entender por que isso faz todo sentido, a gente precisa recuar 82 anos no tempo. Vamos lá para 1988, 3 anos depois do Acordo de Plaza destruir o Japão. A revista The Economist publica uma capa que passou para a história, velho. Uma fênix emergindo das cinzas de moedas soberanas em chamas. O dólar, o marco alemão, o iene, o franco, todos ardendo. E da destruição, algo novo nasce. A manchete dizia: Get ready for a world currency. Em português é: se prepare para uma nova moeda mundial. A data prevista na matéria para essa moeda supranacional existir, o ano era de 2018. Aparentemente, eles erraram a data. Mas, e se eles não tivessem errado o conceito? E se a Fênix não fosse uma moeda única mundial como todo mundo imaginou? E se fosse algo mais sofisticado, irmão? Uma camada supranacional de liquidação e, presta atenção, interoperabilidade. Uma infraestrutura neutra que conecta moedas soberanas sem substituí-las. Não um novo dólar, novos trilhos. Em 1988, gente, a tecnologia para isso ainda não existia. Hoje existe. E para entendermos onde estamos, a gente, de novo, precisa entender como nós chegamos até aqui. Porque o que está acontecendo em 2026, irmão, não começou ontem. Começou há 82 anos atrás. Começou em 44 com Bretton Woods, Segunda Guerra Mundial ainda rolando. Bom, vocês lembram pelos vídeos que eles reuniram 44 nações no hotel Mount Washington, lá em New Hampshire. Eles redesenharam o sistema monetário global do zero. A arquitetura simples. Ouro como lastro, dólar fixo ao ouro. Todas as moedas fixas ao dólar. O mundo inteiro, então, passa a girar em torno do dólar americano. E funcionou. Por quase 30 anos, funcionou. Em 1971, Nixon e o fim do lastro. Ali, o sistema começou a rachar. Os Estados Unidos gastando mais do que produzia, Guerra do Vietnã, déficits crescentes. Em agosto de 71, Nixon então faz um pronunciamento que muda tudo. Os Estados Unidos não vai mais trocar dólares por ouro. Fim do lastro. Nasce o que nós conhecemos hoje pelo Fiat moderno. O dólar então passa a ser sustentado não por metal, mas por dívida, por poder militar, energia, por confiança geopolítica. Aí temos o petrodólar, que então substitui o padrão ouro, e o mundo continua girando em torno do dólar, mas agora sem lastro físico. A gente corta para 1985, Plaza Accord. 10 anos depois, o sistema começa a mostrar os seus limites. Estados Unidos com déficit fiscal gigante, dólar forte demais, manufatura perdendo competitividade. Reagan convoca a reunião secreta lá no Plaza Hotel em Nova York. Força então o Japão a revalorizar o ien. O Japão, enfim, você já sabe o que aconteceu, irmão. 30 anos perdidas. Porém, o Plaza Accord ele revelou algo muito mais profundo.
ele revelou que o sistema monetário global começava a entrar em exaustão estrutural. A engenharia cambial estava chegando no limite. 1988, a Fênix. É exatamente aí que a The Economist publica a capa da Fênix. O mundo ainda não sabia, mas os que estavam observando começavam a entender. O sistema precisava de uma solução estrutural, não mais um remendo. Você entende? No mesmo período, irmão, começam a surgir as primeiras arquiteturas distribuídas de computação, ou seja, embriões tecnológicos do que décadas depois se tornaria o DLT, a blockchain e a liquidação em rede. 2008, a crise que mudou o debate. Lehman Brothers, a crise financeira global. Ali o sistema mostra toda a sua fragilidade e o debate muda completamente de patamar. Bancos centrais, BIS, o Grupo dos 30, que são pesquisadores acadêmicos, eles começam a discutir explicitamente moedas supranacionais, interoperabilidade entre CBDCs, stablecoins multilaterais, Unified Ledgers. Eles tocam um assunto sobre liquidação cross-border em tempo real. E é aqui, nesse período, nesse monte de estudos, que começa a aparecer um nome repetidamente nesses debates. Não como um meme especulativo, porém como uma referência funcional de infraestrutura. Ripple. 2012, a solução técnica, o XRP Ledger, é lançado. Desenhado desde o início para o quê, irmão? Para liquidação rápida, baixo custo, interoperabilidade entre moedas, exchange nativa, a DEX, e com um bridge asset, o XRP, cuja finalidade é quase instantânea. Irmão, o que 44 a 1988 discutia teoricamente, agora tinha uma implementação técnica. Gente, em 2026, a gente vê a convergência. Se liga. Estamos aqui agora, onde tecnologia, regulação, urgência política e pressão estrutural estão se encontrando tudo no mesmo momento e no mesmo país, e por incrível que pareça, no Japão. A pergunta é, Gaza, por que o Japão? Essa é a pergunta que você se faz e eu também me faço. E para a gente responder isso, a gente precisa de novo olhar para o que aconteceu com o Japão em 1985. Porque o Japão não foi só destruído pelo Plaza Accord. O Japão, irmão, se tornou o primeiro país moderno, presta atenção nisso, a viver o futuro antes do resto do mundo. O que você quer dizer com isso, Casa? Pensa aí, irmão. Depois que a bolha estourou em 89, o Japão ele aprendeu a conviver, a viver, na verdade, com dívida pública impagável, juros próximo de zero por décadas, deflação estrutural, estagnação prolongada, dependência energética total e, inclusive, envelhecimento populacional acelerado. Parece familiar com os problemas que nós temos hoje no mundo inteiro? Não são exatamente os mesmos problemas que o mundo parece que está começando a enfrentar agora? Irmão, os Estados Unidos estão com uma dívida impagável. A Europa está com juros baixíssimos. A China está prestes a explodir uma outra bolha imobiliária. Emergentes
Países emergentes estão com dependência energética. Velho, o Japão viveu tudo isso 30 anos antes e sobreviveu. Não sem cicatrizes, irmãos, mas os caras sobreviveram. E a ironia histórica mais absurda dessa história é a seguinte: é que o país foi usado como laboratório involuntário do sistema antigo e se liga, e hoje está emergindo como pioneiro do sistema novo. O mesmo Japão que foi destruído pelo Acordo de Plaza em 85 é hoje um dos ambientes mais avançados do mundo para infraestrutura, DLT e interoperabilidade financeira. Que loucura, velho! Os malucos foram destruídos pelo sistema velho e se tornaram pioneiros do sistema novo. E aí, irmão, é aqui que acontece algo fundamental que a maioria das pessoas ainda não conseguiram perceber, velho. Se liga, a pergunta, ela meio que mudou. Tipo assim, de 44 até 2008, a pergunta é: qual moeda que vai substituir o dólar? É isso que a gente sempre pensou e a gente continua pensando. Gente, essa pergunta sempre gerou e gerava resistência imediata em qualquer um. Pensa comigo, qualquer resposta ameaçava qualquer soberania do planeta. Se fosse Yuan, os Estados Unidos resiste. Se fosse o euro, a China e os Estados Unidos resistem. Então a pergunta talvez sempre esteve equivocada desde o seu início, a partir do momento que houve compreensão do sistema novo que está se formando. Se a gente pegar então que desde 2008 a 2026, talvez a pergunta seja bem diferente. Talvez a pergunta seja: qual infraestrutura conectará ou conecta esse novo mosaico monetário global existente? Essa pergunta aí, ela tem uma resposta que ninguém consegue resistir. Por quê? Porque essa pergunta não ameaça nenhuma soberania. Essa pergunta aí, irmão, ela não substitui nenhuma moeda. Essa pergunta aí, ela apenas conecta todas as moedas. E aqui eu vou te trazer uma frase que saiu do relatório do Hoover Institution, de Stanford, que me deixou sem palavras quando eu li, cara. Ela diz o seguinte: os Estados Unidos não precisam perder o dólar. Eles precisam reinventar os trilhos do dólar. Para um pouquinho e processa isso por um segundo. Bebe água. Irmão, hermano, não é sobre destruir o dólar. É sobre qual infraestrutura vai carregar o dólar e todas as outras moedas no século XXI. O mundo está migrando de dinheiro nacional, presta atenção, para uma rede global interoperável de liquidação digital. E aí surge a pergunta que a gente faz e que a gente explana, que a gente grita pelos pulmões há meses e anos aqui neste canal. Qual é o ativo que vira ponte neutra entre sistemas? Vou repetir a pergunta. Qual ativo vira ponte neutra entre sistemas? Irmão, aqui surge uma questão óbvia. Óbvia, tá? Porque se o mundo precisa de novos trilhos digitais, por que então eles não escolhem a China
Ou por que não os Estados Unidos diretamente? Cara, vamos começar pela China? Presta atenção, a China ela está muito à frente tecnologicamente e isso o próprio Hoover Institution deixa claro nesse documento, nesse PDF. A China ela já integrou pagamentos digitais massivamente. Ela já possui infraestrutura estatal consolidada. A China já testa CBDC real, ou eCNY, com dezenas de milhões de usuários. Ela já pensa, inclusive, em integração internacional e já usa isso como ferramenta geopolítica. Impressionante, não é mesmo? Mas o problema que o Hoover Institution deixou explícito nesse documento é o seguinte: o eCNY ele não é só uma inovação financeira. Na China, ele se destaca como vigilância estatal, como controle de comportamento, como redução da dependência do dólar e expansão de influência geopolítica de Pequim. O eCNY ele foi desenhado para ser instrumento de poder, não para ser uma plataforma neutra. E o mundo, irmão, já percebeu isso, velho. Quem controlar os trilhos digitais controla comércio, controla liquidez e controla sanções. Irmão, o Ocidente viu o que aconteceu quando a Rússia foi excluída do SWIFT. Sacou? E os caras entenderam imediatamente o seguinte: se os trilhos digitais do futuro forem controlados por Pequim, velho, a China terá poder de sanção que o dólar nunca teve. O mundo pode até aceitar a manufatura chinesa. O mundo pode até aceitar o comércio, fazer comércio com a China, mas o mundo jamais aceitaria ter os trilhos do sistema financeiro global controlados por Pequim. Faz sentido para vocês? Põe aí no chat. Bebe água, irmão. Faz sentido para vocês? Agora vamos pensar nos Estados Unidos. Por que também não funciona, de certo modo? Cara, se os Estados Unidos declarassem explicitamente um novo sistema monetário digital americano, presta atenção, Rússia, China, BRICS, todos resistiriam imediatamente. Seria visto tipo um novo imperialismo monetário, irmão. Em outras palavras, a transição não pode ser declarada. Ela precisa surgir de forma silenciosa. Talvez via eficiência, via interoperabilidade, via stablecoins regulamentada, via tokenização. Não dá para surgir como uma nova moeda mundial. Faz sentido para vocês? Não dá para surgir como uma nova camada logística do dinheiro. E aí, velho, quando você começa a, pelo menos, ter um senso do que tá rolando, você fala assim, é aí que o Japão ganha, então, relevância na estratégia. Por quê? Porque o Japão ele ocupa uma posição que nenhum outro país no mundo ocupa. Qual? O Japão é aliado histórico dos Estados Unidos, tem tratado de segurança desde 1951. Ou seja, é parceiro comercial profundo da China. É uma ilha tecnológica, ele não ameaça ninguém geopoliticamente. Inclusive, possui uma constituição pacifista desde 1945. O Japão é regulatoriamente sofisticado. Ele é pioneiro em integração bancária com a Ripple
e o SBI desde 2016. Irmão, o Japão pode ser o primeiro a implementar silenciosamente. E aí, velho, o mundo vai interpretar esse silêncio ou essa eficiência tecnológica, vamos dizer assim, não como um imperialismo novo, um novo modelo financeiro imposto pelos Estados Unidos. Faz sentido na cabeça de vocês? Tem algum senso que eu tô querendo comunicar? E olha que eu não quero que vocês acreditem em mim, eu quero que vocês olhem para os documentos. Então, deixa eu mostrar para vocês o que as próprias instituições financeiras globais produziram em documentos. Pega esse aqui, ó, Academia de Ciências da Rússia, de 2018. Um paper acadêmico dos caras diz o seguinte sobre o mercado de transferências interbancárias cross-border. O pesquisador do paper lista as respostas que surgiram depois da crise de 2008. E o primeiro nome da lista é a Ripple Fintech System. Nem os russos conseguiram ignorar pelo documento. Documento número 2, o Grupo dos 30, ou Group of 30, reúne presidentes de bancos centrais, ministros de finanças e os economistas mais influentes do planeta. Num documento público dos caras que está disponível online. Se você ler sobre stablecoins sistêmicas globais, eles escreveram o seguinte, tradução direta. O Grupo dos 30 citou o XRP como modelo de referência para o sistema que o mundo precisa. Não sou eu, casa, dizendo. São os presidentes de bancos centrais do mundo que está falando isso. Documento 3. Hoover Institution Stanford, 2022, no seu livro digital. O nome do livro é Currencies, the US, China and the World at Crossroads, publicado pela Hoover Institution Stanford. O livro escreve explicitamente isso, gente. Such an arrangement would resemble the cross-border payment system that Ripple currently operates with its XRP cryptocurrency. E aqui que vem o detalhe que ninguém está conectando, irmão. Ou pouca gente conectou, porque isso aí saiu agora, essa semana, no X. E eu resolvi incluir aqui porque faz parte desse nosso bate-papo. O atual presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos é o Senior Fellow da Hoover Institution, a mesma instituição que publicou esse livro, citando Ripple e XRP como modelo de referência. Então, irmão, acorda. O cara que está sentado como o chairman do Federal Reserve, o Kevin Warsh, o insider reformista, ele sabe muito bem o que é a Ripple e o que é o XRP. Outro documento interessantíssimo, Donald Donahue e a Ripple, de junho de 2015. Olha que interessante. Esse aqui, confesso que me pegou de surpresa na pesquisa dessa semana, velho. Por quê? É o tipo de coisa que você encontra, você fala assim, Tipo, você olha umas 3 vezes, lê e fala assim, como que é? Não, espera aí. Isso aí não pode ser coincidência. É mais ou menos tipo as frases, as interjeições que passam na cabeça quando você lê. Cara, 1º de junho de 2015, tempos atrás, a Ripple publicou um press release anunciando um novo advisor.
E esse advisor é o tal do Donald. Aí você vai falar assim, tá, mas quem é esse Donald, é esse cara? O cara foi o COO e depois ele foi o CEO do DTCC. O DTCC, a infraestrutura que processa quadrilhão em transações do mercado americano anualmente. Donald estava no comando do DTCC durante a crise de 2007 e 2008. O cara trabalhou diretamente com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Irmão, o homem que salvou o sistema americano na maior crise desde 1929, presta atenção aqui. O cara foi trabalhar com a Ripple em 2015. Eu te pergunto, por quê? O que um cara desses enxergou no que a Ripple estava construindo? O quê? Por quê? Você sabe responder? Eu não sei responder. Mas não dá aquela coceira atrás das orelhas e fala assim, cara, por quê? O cara vai ser advisor da Ripple, uma fintech de tecnologia financeira. Irmão, 11 anos depois, 2026, agora, o DTCC está tokenizando trilhões em ativos em blockchain. A Ripple está conectada ao settlement layer do DTCC. Nós estamos aqui falando de reset monetário global. Velho, eu não sei você, mas é muita coincidência, irmão. Eu não sei, te juro, é muita coincidência, velho. O cara era um advisor especial de resets. E a gente nem sabia. Tipo assim, mas faz parte do board dos contratados da Ripple. De novo, de uma fintech de tecnologia financeira. Processo. Fica contigo essas coisas. Leva pra tua semana. Vai refletindo. Porque eu não sei você, mas a minha cabeça, te juro por Deus, dá nó. Parece que tem dia que tá saindo fumaça. Fumaça, velho. Eu falo assim, meu, é muita coincidência, é muita loucura, é muito tudo. Você fala assim, não. Eu não sei vocês, mas às vezes eu olho assim e falo assim, não, isso aí é muita viagem da minha cabeça, irmão, não é possível. E aí aparece um documento aqui, uma conexão ali, um bagulho aqui, acolá, você fala, maluco. Bom, vamos pegar uma ordem cronológica pra gente alinhar o raciocínio. 2008, crise, sistema financeiro então mostra fragilidade. 2002, a gente tem a XRP Ledger sendo lançada com uma solução técnica. 2015, CEO do DTCC, o cara vira um advisor da Ripple. 2018, a Academia de Ciências da Rússia cita a Ripple como modelo. 2019, a gente tem o Grupo dos 30, que cita aí o XRP como referência. 2022, a gente tem a Hoover Institution, onde trabalha o atual presidente do Fed, e cita Ripple e XRP. 2026, a gente tem o Fed presidido pelo Kevin Warsh, mais o DTCC sendo tokenizado, mais o Japão sendo implementado. Cara, não é teoria da conspiração. São os próprios arquitetos do sistema financeiro global dizendo pra gente:
O que a Ripple faz com o XRP é o modelo que precisamos para o próximo sistema. É literalmente isso que o topo da pirâmide, que as cabeças pensantes, intelectuais do sistema financeiro mundial está dizendo. Vamos voltar para o Japão? Para a gente meio que concluir o raciocínio. Porque em junho de 2026, põe aí junho, julho deste ano, próximo mês, bro, o Banco Central do Japão ele tem uma decisão importante pela frente. A gente não consegue afirmar que é a mais importante da história dos caras, mas os dados sugerem que o momento é crítico, irmão. O BOJ está em processo de normalização monetária. Em março de 2026, esse ano, irmão, os caras mantiveram os juros em 0,75%. O nível mais alto desde setembro de 1995. Inclusive, um conselheiro já é dissidente nessa negociação do Banco Central japonês de aumento de juros. Teve um deles que já pediu a subida para 1%. Irmão, o Banco Central japonês ele está sinalizando que vai continuar subindo os juros gradualmente. Porém, é o seguinte, as condições atuais elas estão diferentes do início do ano. Hoje nós temos Hormuz fechado. O petróleo está pressionando a inflação japonesa. O ien é volátil demais. O carry trade está no limite. A pergunta que o mercado está fazendo é: vai subir mais? Vai pausar por aqui? Vai acelerar? O mercado todo está de olho neste movimento. Cada movimento tem consequência global. Por que tem consequência global, casa? Porque o Japão tem juros baixíssimos há décadas. O que isso significa na prática? Significa que investidores do mundo inteiro pegam dinheiro emprestado no Japão muito barato e investem em ativos com maior retorno mundo afora. Ações americanas, títulos brasileiros, imóveis europeus, trilhões de dólares nessas posições estão alavancados. É como se o mundo inteiro tivesse um cartão de crédito sem juros emitido pelo Japão, irmão. E preste atenção, todo mundo está usando esse cartão de crédito para comprar ativos mundo afora. Então, se o BOJ, se o Banco Central subir juros, o que acontece? O ien fortalece. E quem pegou esse dinheiro emprestado em ien precisa devolver mais ien do que esperava. E essas posições, então, elas precisam e começam a ser liquidadas em grande massa. São trilhões e trilhões de dólares saindo de ativos que estão no mundo todo ao mesmo tempo. E voltando, sendo repatriado para o Japão. E com isso, o carry trade global, ele explode. É um crash em cascata. Se o BOJ não subir, o que acontece? O ien continua fraco. E aí a inflação que é importada continua. O petróleo de Hormuz dispara. O poder de compra japonês se deteriora, velho. É aquela parada, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come, irmão. Porém, existe uma terceira via. E essa terceira via, ela passa exatamente por DLT. Por quê? Se liquidação cross-border se torna instantânea e atômica, se stablecoins regulamentadas funcionam como ponte entre sistemas,
Se o carry trade pode ser gerenciado com precisão em tempo real, o Japão, então, tem incentivo existencial para implementar DLT. E perceba, não é por ideologia, é por uma necessidade estrutural. Contudo, deixa eu te mostrar o calendário de 2026, porque ele faz muito sentido. Presta atenção nessa sequência de datas e me diz o que você sente, velho. Porque quando eu olhei isso pela primeira vez, estudando, eu parei, eu falei, uou, isso aqui tem coordenação, velho. Presta atenção. 10 de abril de 2026, o gabinete japonês aprova a emenda à FIEA. A emenda diz o seguinte: 105 criptoativos, incluindo XRP, foram reclassificados como instrumentos financeiros. Igual a ações, igual a títulos, ou seja, implementação fiscal vai acontecer até 2027. Em 12 de maio de 2026, do nada, Kazuo Ueda, o presidente do Banco Central do Japão, assume como chair do Committee on the Global Financial System do BIS. Esse comitê aí, eu comentei com vocês, é quem monitora risco sistêmico global. Agora o Japão comanda essa discussão de estabilidade financeira mundial. Dia 19 de maio de 2026, aqui nos Estados Unidos, o Trump assina uma Executive Order falando que fintechs, exchanges, digital banks ganham acesso ao Fed Master Account. A Ripple é citada explicitamente como candidata. E abre um parênteses. O Trump fez essa solicitação, o Fed abriu isso no dia seguinte ou no outro. 3 empresas, se eu não me engano, ou 4, apresentaram a documentação, se eu não estiver equivocado, e eles fecharam a janela. Literalmente, os caras... Sabe igual tem no Brasil, que os caras à meia-noite abrem uma emenda parlamentar, tipo dezembro de 2024, onde tá todo mundo soltando fogos? Te juro, foi mais ou menos algo assim. Pode pesquisar aí. Os bancos tradicionais americanos, irmão, os caras estão tentando de tudo para barrar o que está acontecendo. Esta semana eu postei também nas minhas redes sociais a própria senadora Elizabeth Warren fazendo uma carta pedindo ao OCC, levantando questionamentos sobre a relação do Trump, da família do Trump, os filhos do Trump, para ver se teve alguma imposição, algum acordo subjetivo entre eles que tivessem forçando a agência a acelerar os pedidos de licenças bancárias nacionais. Ou seja, as coisas estão acontecendo de uma forma muito veloz e está chamando a atenção de alguns governantes, senadores, pessoas que estão ligados ao movimento legislativo aqui nos Estados Unidos. Voltando para o Japão, em 1º de junho de 2026, stablecoins regulamentadas ativam no Japão. RLUSD, da parceria Ripple SBI, vai ser a primeira a operar, ou seja, é o primeiro mercado asiático a ter infraestrutura de stablecoin regulamentada ativa. Junho de 2026, se o BOJ decidir subir os juros, que é o dilema existencial, a terceira via digital ela surge como uma possível saída. Ou seja, stablecoins já estão prontas no radar. Available, disponível. Você consegue assimilar? Se você pegar, então, a agenda, voltando para os Estados Unidos de outubro de 2026, onde o DTCC lança a tokenização, irmão do céu,
a gente está correndo contra é meio que isso, correndo contra o tempo. Então, se você pegar abril, maio, junho, outubro, cara, cada evento ele vai se encaixando um no outro como um quebra-cabeça que alguém montou muito antes da gente perceber, velho. É mais ou menos isso, irmão. Ó, a gente pode falar assim, pode ser que tudo isso aí seja resultado de processos independentes que estão convergindo ao mesmo tempo. A gente pode pensar assim, a gente pode até ser ingênuo e pensar assim. Não sei se seria ingenuidade, mas enfim, a gente pode pensar dessa forma, tá? Mas a gente também pode pensar que estamos assistindo em tempo real a arquitetura de algo muito maior que está sendo colocado em prática. Eu, casa, não tenho como afirmar com certeza. Não dá para bater na tecla, pô, é isso, não dá. Mas os dados estão aí, os fatos estão na internet e você decide, irmão. E você decide, sem levar em consideração que eu não mencionei aqui que 4 de julho, para mim, é a data mais importante desse jogo todo. Porque 4 de julho, a independência dos Estados Unidos, o Trump vai fazer o pronunciamento da história. Ele vai pegar os 250 anos como o case e vai fazer o pronunciamento do seu legado, da história do Trump. 4 de julho, para mim, é onde a gente destrava o DLT e esse movimento financeiro que está acontecendo por baixo dos panos, ao meu ver. Posso estar equivocado? Posso. Agora, deixa eu te explicar um ponto que talvez seja o ponto mais importante de tudo que a gente estudou nesses episódios todos. Porque, gente, existe uma confusão enorme sobre XRP e XRP Ledger, o que eles realmente são. E essa confusão, ela divide as pessoas em 2 grupos completamente diferentes. E deixa eu te começar, vamos pegar assim, deixa eu começar por uma parábola, tá? Pra gente tentar elucidar e trazer uma imagem para falar dessa dissociação que nós temos. Vamos lá. Cara, pensa assim, século XV, vamos pegar Lisboa, o porto aonde todo mundo convergia, todas as mercadorias vinham, tá? Então ali tinha especiarias da Índia, ouro da África, madeira do Brasil, seda da China. O porto de Lisboa, presta atenção, ele não era dono de nada. O porto não produzia nada. Não controlava nenhum país. O porto não tinha moeda própria. Porém, sem o porto, nada chegava a lugar nenhum. O porto, irmão, era a infraestrutura neutra que conectava sistemas que não conseguiam se falar diretamente. Consegue assimilar o que eu estou querendo dizer? Quem controlava o porto, irmão? Presta atenção nisso. Quem controlava o porto escrevia as regras do comércio global. Agora, traz isso para 2026. Pensa comigo. O sistema financeiro global tem um problema estrutural que nunca foi resolvido desde Bretton Woods. Existe mais de 160 moedas soberanas ativas no mundo. Cada país com seu banco central, sua regulação, seu sistema de pagamento. Esses sistemas, eles não se falam diretamente. Ou seja, para mover valor entre eles, o mundo criou um sistema de contas pré-financiadas que nós chamamos de nostro e vostro. São 27 trilhões aproximadamente presos globalmente nessas contas sem render, sem fazer absolutamente nada. 35% do custo de cada transação internacional vem só dessa reconciliação entre sistemas. E ainda assim, demora dias.
O mundo, irmão, construiu esse sistema porque ele não tinha alternativa. Porém, agora o mundo tem. O XRP Ledger é o porto do sistema financeiro do século XXI. Mas ele não é só um sistema de pagamentos. Ele é muito maior do que isso. Deixa eu te mostrar, por exemplo, o tamanho. Stablecoins, tem RLUSD, USDC, JPYC, múltiplas moedas digitais emitidas no XRP Ledger que são conversíveis instantaneamente entre si. Ou seja, dólar digital, ien digital, real digital, whatever digital. Todos no mesmo protocolo. CBDCs, bancos centrais ao redor do mundo, que estão testando interoperabilidade usando tecnologia do XRP Ledger. O BIS, ele colabora explicitamente com o Ripple nestes processos. Moedas digitais soberanas que precisam se comunicar. Tem vários projetos rolando. RWA, Real World Assets, ou seja, imóveis, títulos do tesouro, ouro, commodities, obra de arte, ações. Irmão, tudo pode ser tokenizado e rodar no XRP Ledger como um ativo digital. O DCCC está fazendo isso com trilhões em ativos americanos agora. O XRP Ledger tem uma DEX nativa, ou seja, ele tem uma exchange descentralizada embutida no protocolo. Qualquer ativo troca com qualquer outro automaticamente, sem intermediários, sem custódia centralizada. Sem falar em liquidação atômica, ou seja, qualquer transação na XRP Ledger acontece líquida simultaneamente em 3 a 5 segundos, sem risco de contraparte, sem dias de espera. Isso não é uma exchange cripto. Isso é o sistema operacional do sistema financeiro global. E o XRP? Qual é o papel dele nesse porto, irmão? Cara, voltando a Lisboa, vamos pegar lá, na ilustração que a gente fez? O porto ele precisava de algo que qualquer navio pudesse usar. Independente de onde vinha, independente de qual moeda carregava, uma unidade neutra de troca que ninguém controlasse. No XRP Ledger é o XRP. Quando o sistema precisa converter RLUSD em ien em milésimos de segundo, ele usa o XRP. Quando uma CBDC brasileira precisa liquidar contra uma CBDC japonesa, ele usa o XRP. Quando um título do Tesouro Americano tokenizado precisa ser vendido para um fundo soberano árabe, o XRP Ledger liquida e XRP é o combustível que mantém o porto funcionando. XRP não é o dono do porto, é o que mantém os navios se movendo, irmão. E é aqui que esta divisão separa dois grupos completamente diferentes de pessoas que estudam XRP. Porque o primeiro grupo olha para o XRP e ele vê o quê? Um investimento. A pergunta que se faz é, quando que vai subir? Qual que é o preço? Qual é o target? O segundo grupo olha para o XRP e vê infraestrutura. A pergunta que complementa é o seguinte: o que acontece com a precificação de um ativo de liquidação global
quando 27 trilhões presos em contas bancárias ineficientes começam a migrar para settlement instantâneo. Quando RWAs tokenizados começam a circular globalmente. Quando CBDCs de múltiplos países precisam interoperar em tempo real. E aqui está o ponto que pouquíssimas pessoas percebem. Esses dois grupos estão avaliando coisas diferentes. Um está avaliando um token que é especulativo, o outro está avaliando uma infraestrutura sistêmica global. E a precificação dessa infraestrutura sistêmica global funciona completamente diferente da precificação de um ativo especulativo. Irmãos, são mercados diferentes, são horizontes diferentes, são compradores diferentes. Então não é questão de um estar certo e o outro estar errado. É questão de estar olhando para o mesmo objeto, porém com lentes completamente diferentes. Por fim, não é substituir o dólar, não é competir com o euro, é reinventar os trilhos. É ser a layer financeira do século 21. É ser a ponte da interoperabilidade, ou seja, o recurso que a elite financeira global identificou como solução que equilibra a equação monetária moderna. Por isso, é muito mais que um token, velho. Isso aí é infraestrutura. Irmão, antes de a gente ir para o final, quero deixar aqui o e-book, o XRP, a Economia da Tokenização, que é uma base fundamental de tudo isso que a gente fala. Então, se você tem interesse em saber mais sobre tokenização, infraestrutura, stablecoins, DLT, eu recomendo a leitura deste e-book. Ele vai te ajudar e muito na compreensão do que está acontecendo hoje e para onde vamos daqui a alguns anos. Dito isso, irmão, a gente percorreu muita coisa hoje. A Fênix de 1998, que ninguém entendeu direito. O fio histórico de 82, que conecta Bretton Woods ao calendário de junho de 2026. Nós falamos sobre o Japão como laboratório involuntário do futuro de todos. Os documentos que as próprias instituições financeiras globais produziram, citando explicitamente o que estamos estudando juntos aqui hoje. Nós estamos falando do dilema do Banco Central do Japão, o calendário que pode não ser coincidência e a XRP Ledger como porto do sistema financeiro do século XXI. Não dá para afirmar com certeza, mas, olhando os documentos que a gente estudou hoje, parece que já estamos vivendo o reset. Silenciosamente, sem manchete de primeira página. Nós estamos vivendo algo via stablecoins regulamentadas, via tokenização. É algo mais sutil, é via reclassificação regulatória. Nos parece que a transição não vai ser aquele bagulho declarado. Na real, vai ser percebida pelos que estavam atentos quando já tiver acontecido, irmão. E o que eu posso te dizer é que depois de mergulhar fundo nesses estudos durante esses dias, porque esse é um tipo de estudo, de pesquisa que, dá uma explosão na cabeça da gente. Mexe no intelecto, mano, de um jeito que a gente não consegue meio que parar de pensar, não consegue deixar de refletir. Na real, a gente começa a fazer conexões que antes eram até mesmo invisíveis. É um tipo de estudo que força a gente a raciocinar diferente, a questionar o que parecia óbvio. E quando se começa a conectar 44, 71, 1985, 2008, 2026, cara, num só fio,
Você não consegue desconectar mais, irmão. Então a pergunta que eu vou deixar aqui para vocês não é de preço, não é de target. A pergunta que eu faço para mim mesmo depois de cada estudo desse aprofundado, quero deixar para vocês é, cara, e se isso aí for verdade? O que eu faço com o que eu sei? Vou repetir. E se esse estudo, se isso que a gente estudou for verdade? O que você faz com o que você sabe, irmão? Põe aí no chat. Põe aí no chat. O que você faz com o que você sabe? Brother, vou fechar dizendo o seguinte. Isso é com você. Vá em frente, leve essa pesquisa, esse estudo com vocês. Deixa fomentar na cabeça durante essa semana. Porque é exatamente, irmão, é exatamente assim que o aprendizado real funciona. Não é na hora que você assiste, é nas horas depois, quando você está aí no trânsito, tá no banho, antes de dormir, você fala, caracas, mano, será que isso é verdade? De repente você olha, lê alguma coisa e fala assim, cara, esse bagulho encaixa com o que o cara falou, com o que o ciclano disse. Irmão do céu, as coisas começam a fazer uma conexão, o negócio começa, parece que é sua mente, ela faz assim, ó. E é um bagulho que nenhum vídeo consegue explicar. Então permita que isso aconteça com você. Reflita, estude, que Deus te abençoe, que não lhe falte saúde, clareza e discernimento para tomar as melhores decisões. Uma semana próspera, irmão, para você e para toda a sua família. Vamos com tudo. Esse vídeo não é uma recomendação de investimento. E, irmão, eu te espero no domingo que vem. Deus te abençoe. Obrigado por hoje. Vamos!